Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 8 horas. A Vibe Mundial apresenta... Olá, queridos! Bem-vindos a mais um episódio do programa Direito Azul. Mais uma segunda-feira aqui, ao vivo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema importante, um direito essencial, que todos merecemos entender melhor, todos merecemos compreender, porque é algo que usamos constantemente em nossa vida. E é importante que possamos compreender a respeito com um pouco mais de profundidade. Nós vamos conversar hoje sobre vícios de consentimento. O que é vício de consentimento, Tamires? É um termo jurídico, né? Vamos pensar, falar, nossa, juridiquês a essa hora da manhã, segunda-feira, já não comecei muito bem a semana. Não, gente, ó, vamos pensar na essência do termo, tá? O que é um vício? Vício é algo que... Vamos lá, vai. Vício é vício, né? Algo que está confuso, algo que não... que faz aí uma referência a algo um pouco negativo, algo que está prejudicado, né? Vamos pensar em prejuízo. Vício diz respeito a prejuízo, algo que está prejudicado. E consentimento faz referência à manifestação de vontade. Então, quando eu dou o meu consentimento, eu estou dando concordância a algo, certo? Vício de consentimento, portanto, diz respeito a algo que o meu consentimento está prejudicado. Então, eu não estou dando a minha concordância de forma genuína. A minha concordância não é plena. A minha concordância, de alguma forma, está prejudicada. Mas o que isso tem a ver com o direito azul em si? Vamos pensar um pouquinho o que é o vício do consentimento no direito de forma geral. Tá? E aí é um termo que a gente usa aqui no direito civil brasileiro, nos outros, no direito civil, né? No contexto humano geral, todos os ordenamentos eles vão falar de alguma forma do vício de consentimento, mas nós estamos no Brasil, eu sou advogada no Brasil, eu vou conversar com vocês um pouquinho, antes de falar do direito azul, do vício de consentimento para a legislação do direito civil no Brasil. Tá? Então, o vício de consentimento a gente encontra muito, por exemplo, quando a gente vai fechar contratos, né? Negócios jurídicos. O que é um vício de consentimento? A minha vontade sofreu prejuízo de alguma forma. Ou porque eu não estava de pleno conhecimento, eu estou tentando desmistificar um pouquinho, tá? O juridiquês, porque o público aqui ele não é totalmente jurídico, né? Então, vocês podem ver que a minha linguagem, às vezes, tenta se adequar, não é tanto uma linguagem de advocacia, porque eu falo para pessoas de todas as áreas, de todo tipo de conhecimento, então eu não vou usar uma linguagem totalmente jurídica, então tento explicar para vocês num contexto mais geral, num português mais acessível, ok? O vício de consentimento, ele é quando você não entendeu exatamente o que aquilo significava, e você concordou, você fez um contrato, mas você não estava de pleno conhecimento do que aquilo significava. Então, o seu consentimento, a sua manifestação de vontade, ela foi prejudicada por ausência de conhecimento do que aquilo se tratava. Entende? Se você soubesse exatamente do que se tratava, você não teria concordado com aquilo. Houve, de certa forma, uma manipulação da sua vontade. Ela não foi genuína. O seu conhecimento, a sua manifestação de vontade, de uma forma geral, ela estava prejudicada no momento em que você concordou com a situação, no momento em que você fechou aquele contrato. E quando eu falo em contrato, gente, não necessariamente é aquele papel com assinatura, tá? A gente está muito acostumado, né, na nossa vida civil, com um contrato que é o quê? Aquele papel em si, né? Tem as partes, eu vou lá, eu assino um contrato, uma compra e venda, um casamento é um contrato, uma separação é um contrato, um aluguel é um contrato. A gente vê contrato muito relacionado a papel.
Quando, na verdade, o contrato, por natureza, ele é uma manifestação de vontade entre duas ou mais partes. Então, se eu falar assim para alguém, olha, eu vou na sua casa hoje, e a pessoa falar, ok, nós temos um contrato. Se eu falar para você, olha, daqui a 5 anos eu vou fazer tal coisa para você e a pessoa concordar, nós temos um contrato. O pai que fala para o filho assim, ó, vou te levar no parque no domingo, ele fechou um contrato com o filho. Entende? É mais ou menos isso. Promessas, acordos, manifestações de vontade são contratos, de forma geral, tá? E vocês já estão começando a entender que eu vou falar isso do direito azul, que eu vou trazer isso para a espiritualidade no geral. Porque quando nós nos comprometemos com algo, isso na nossa vida no geral, isso em termos de espiritualidade, nós fechamos contratos. Então vamos lá de novo, vai. O vício de consentimento é quando algo na minha manifestação de vontade está prejudicado, está viciado. Eu não tinha pleno conhecimento, eu não tinha acesso a todas as informações, ou algo foi manipulado, tá? Eu não tinha plena convicção, eu não tinha acesso a tudo o que estava acontecendo quando eu concordei com aquela situação. Isso é um vício de consentimento, em linhas muito gerais, ok? E o contrato, em linhas gerais, também é uma manifestação de vontade entre duas ou mais partes. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente traz para um contexto de espiritualidade, quando a gente traz para um contexto quântico, para quando a gente olha assim para a nossa vida, para a nossa encarnação, quando a gente olha para o contexto do direito azul, que é o que eu já converso com vocês há vários programas aqui, e a gente pensa no nosso contrato encarnatório, no nosso contrato de vida, no nosso contrato espiritual, a gente pode perceber que às vezes existem alguns vícios de consentimento, entende? Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente concorda com algumas coisas que a gente não sabe exatamente o que elas significam. Às vezes a gente pode sofrer algum tipo de manipulação, percebem? Nossa, Tamiris, mas como assim manipulação? Entendam que à nossa volta existem outros tipos de inteligência, né? Outros tipos de consciências. Eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui, eu sou um ser humano que está encarnado, eu tenho a minha inteligência, eu tenho a minha consciência, eu estou junto com outras pessoas que também têm as suas consciências, as suas inteligências, nós estabelecemos comunicação o tempo todo. Essas outras pessoas que também estão aqui encarnadas comigo, por conta dessa comunicação que nós estabelecemos entre nós, elas podem o tempo todo tentar me manipular e eu a elas, certo? Nós nos convencemos o tempo inteiro de fazermos contratos ou não, certo? Linhas gerais, vocês estão acompanhando o pensamento comigo. Então, por exemplo, eu sou uma criança, eu quero que a minha mãe me leve no parque. Eu vou convencê-la o tempo inteiro que eu quero ir no parque no domingo, não é? Eu quero comer um chocolate antes do almoço. Eu vou levantar uma série de argumentos para convencer os meus pais, a minha mãe ou quem quer que seja, de que eu quero comer aquele chocolate antes do almoço, porque é uma regra de que eu não posso fazer isso. Então, são tentativas de manipulação que existem o tempo inteiro. Isso é normal, digamos assim, entre os relacionamentos humanos. Vocês estão acompanhando isso, certo? Só que nós também temos consciências desencarnadas, digamos assim. Nós sofremos interferências também de outros planos, de outras consciências, tá? Consciências que trabalham num aspecto de luz e consciências que trabalham num aspecto de sombra. Se eu não tenho consciência da existência destas outras inteligências, eu estou sujeita a manipulações, ok? Porque essas consciências, elas podem atuar a nível consciente, subconsciente, inconsciente, fazendo com que eu acredite que estes pensamentos, que estas manipulações são minhas, são ideias minhas, são pensamentos meus, quando na verdade não são. E aí entra aquela famosa
frase, né, que a gente escuta: ah, mas eu não acredito que isso existe. Eu acho que isso não tem nada a ver, isso não existe, eu não acredito nisso. Pessoas que costumam pensar dessa forma são muito mais sujeitas e propensas a estarem ali sofrendo esse tipo de manipulação, porque elas não consideram essa possibilidade como sendo verdadeira. E aí elas são um alvo muito mais fácil desses outros tipos de inteligência, desses outros tipos de consciência, né? De sofrerem esse tipo de manipulação, esse tipo de sugestões. Eu já falo há vários programas que o nosso livre-arbítrio é o nosso maior direito, é o direito supremo, é o direito pilar de toda a construção, né, do universo. Então, em nenhum momento o livre-arbítrio ele é ferido. Sempre precisamos da nossa manifestação de vontade, do nosso sim ou do nosso não. Para qualquer coisa, será necessário o nosso consentimento. Mas aí eu estou dizendo que este consentimento, muitas vezes, ele pode ser viciado, ele pode sofrer manipulação. E a partir disso, o nosso sim ou o nosso não ser tão genuíno, não ser tão puro, não ser tão legítimo, porque houve manipulação. Conseguem entender mais ou menos onde eu quero chegar? Por que eu digo isso para vocês hoje? Para que a partir deste momento passemos a pensar se as nossas decisões em todos os níveis são realmente nossas. Se nós estamos decidindo aquilo por nós ou se nós estamos em algum ponto, em algum nível, sofrendo algum tipo de manipulação, seja consciente, seja inconsciente. Ah, Tamires, mas agora a gente chegou num ponto filosófico muito complicado, porque se eu for pensar assim, a vida inteira eu sofri manipulação, porque a vida inteira eu tenho lá alguém que fez parte da minha educação, que fez parte da minha vida, que sempre me disse algo, né? Que sempre me deu a entender algo, que me ensinou algo, que me manipulou de certa forma. E eu vou concordar com você. Sim, todas as nossas informações, toda a nossa educação, tudo nosso é fruto e objeto de manipulação de alguma forma, sem dúvida. Nós somos parte de todas as pessoas que passaram pela nossa vida e contribuíram com a nossa formação. Os nossos pais, o nosso meio, a nossa família, os nossos professores, as pessoas que fazem parte ali do nosso contexto de forma geral, nós estamos recebendo e transmitindo informações o tempo todo. Então, sim, de fato, sim. Então, tudo é vício de consentimento? Não. Nós temos os nossos filtros, nós temos o nosso pensamento lógico, nós temos a nossa capacidade de raciocínio e nós temos, sobretudo, o nosso cardíaco, os nossos sentimentos, nós temos a nossa intuição. E é justamente para esse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, porque a nossa humanidade, até esse ponto, foi muito racional. A gente pensou muito com a razão, mas não necessariamente a razão com a lógica. E uma coisa que eu tenho observado muito nos meus estudos, uma coisa que tira, gente, a manipulação é o pensamento lógico. O pensamento lógico exclui uma boa parte da manipulação. O que é o pensamento lógico? Esmiuçar aquele argumento manipulativo, de manipulação, não sei se cabe manipulativo, eu estou tentando aqui esmiuçar o português de uma forma mais simples, às vezes eu me perco com algumas palavras. Esmiuçar aquele pensamento, ver se aquilo faz sentido em todas as esferas, porque a lógica, ela é uma geometria, ela se encaixa com perfeição em todos os pontos. Então, se eu pegar um argumento e ele se encaixar em todos os pontos, se ele fechar na lógica, ali sim eu consigo ter algo fora de uma manipulação. E se ele bater dentro com o seu cardíaco, se ele chegar num ponto em que você diga assim, poxa, isso está de acordo com a minha missão de vida, ali você tem um filtro de pureza para uma tomada de decisão. Consegue entender? Consegue acompanhar um pouquinho onde eu quero chegar? Por que eu digo isso? Porque nós estamos, gente, passando por um processo de cura.
no nosso planeta, na nossa sociedade. Nós estamos acordando, é o verbo que eu uso no Direito Azul, o acordar em separação de sílabas, justamente para dar aquele outro sentido de dar a cor, acordar, certo? Nós estamos despertando para quem realmente somos, estamos trazendo a luz de nossa própria consciência. E quando eu falo em livre-arbítrio, quando eu falo em tomada de decisão, quando eu falo que nós somos seres livres para pensar, para decidir, para construir o nosso mundo, a nossa realidade, independente do que dizem para nós, independente da história que foi contada, nós precisamos nos atentar para vícios de consentimento. Porque a Matrix, como muitos gostam de chamar, né, que é a nossa realidade aqui agora, ela foi construída com base em vícios de consentimento. Porque no uso do livre-arbítrio, que nós, seres com natureza divina, com potencial criador, temos e precisávamos autorizar, fomos manipulados. E aí é que está o ponto. Esse é o ponto fundamental. Precisamos abrir os olhos, precisamos acordar para enxergar se aquela tomada de decisão é realmente nossa ou está a sofrer manipulação de outras inteligências. Não apenas humanas, encarnadas, não apenas o coleguinha que está ao nosso lado, mas interferências de campo eletromagnético, de campo do que eu posso chamar de teia, vamos dizer assim, tá? Porque Existem outras inteligências, não apenas humanos. A gente precisa parar de acreditar que nós somos o alecrim dourado do universo e não existem outras raças. Ai, Tamires, você está indo longe demais. Meus amores, a realidade não irá mudar por conta que você ou o outro acredita nisso ou não. Estou tentando despertá-los para a realidade, para que possamos, sim, sermos independentes, possamos usar os nossos poderes, possamos exercer os nossos direitos com autonomia, com liberdade, com independência. Porque para isso fomos feitos. Esse é o propósito do divino para a nossa espécie. E se nós continuarmos a pensar, eu não acredito nisso, eu não vejo dessa forma, isso não está escrito em lugar A ou B, sendo que toda a história e todas as escrituras em qualquer linha foi manipulada de alguma forma por conta dos vícios de consentimento e porque existia a necessidade da busca de poder e dominação, nós continuaremos nessa linha de sermos submetidos e subjugados a uma condição de subespécie. E continuaremos a trabalhar e gastar o nosso tempo para sobreviver e não para evoluir. E nós somos um planeta que temos total condição de nos manter, de manter a nossa sobrevivência sem que precisássemos pagar por ela, sem que precisássemos gastar o nosso tempo pagando pela nossa sobrevivência. Nós poderíamos estar aqui simplesmente evoluindo. Mas nós precisamos gastar o nosso tempo para pagar pela sobrevivência. Percebem? Tudo porque exercemos o nosso livre-arbítrio de forma viciada. Exercemos o nosso livre-arbítrio com vícios de consentimento. Então, o que eu falo aqui para vocês é algo muito mais profundo, é algo muito mais grave, e eu preciso que vocês abram os olhos para isso. Ao menos em algum pontinho dentro de vocês, que vocês abram a reflexão para isso. Se ao final dos 20 e poucos minutos que tenho de programa, eu conseguir alcançar em pelo menos parte dos meus ouvintes, em pelo menos parte das pessoas que acompanham aqui o Direito Azul, um pouquinho dessa reflexão de falar, poxa, será que em algum momento da minha vida eu sou, ou eu fui, ou estou, ou serei manipulado de alguma forma? Não posso deixar que isso aconteça. Eu quero exercer a minha independência. Eu já direcionarei a minha vontade, veja, eu vou direcionar a minha vontade, a minha intenção para não ser manipulado. Isso já vai construir
uma energia de liberdade, de autonomia, de independência. Eu já estarei direcionando o meu livre-arbítrio para a autonomia, para não ser manipulado. Já construirei ao meu redor um campo eletromagnético de blindagem para esse tipo de coisa. Automaticamente já começarei a construir e a trazer para a minha consciência situações que me impeçam de ser manipulado, porque tudo é energia e tudo responde ao meu mental, tudo responde à minha vontade, tudo responde ao meu cardíaco. Vocês conseguem entender mais ou menos a composição do tema de hoje? Eu espero que sim, gente, porque isso é muito importante, tá? Tudo gira em torno de vontade, tudo gira em torno de consentimento, tudo é livre-arbítrio. E não podemos deixar que o nosso livre-arbítrio seja manipulado. Não podemos deixar que os nossos consentimentos sejam viciados. O nosso sim precisa ser sim porque realmente foi sim e foi nosso. O nosso não precisa ser não porque realmente foi não e foi puro, foi legítimo, foi um não com consciência, não com manipulação, não com história contada errada, não com sutilezas na mente que eu acho que fui eu que pensei e não foi. Foi injeção de outras inteligências. Compreendem? Porque elas existem. E precisamos acordar para isso o quanto antes. Certo? Eu vou tirar uma carta. Vocês conhecem já o tarô, né? Eu sempre falo para vocês, eu tenho o livro que eu escrevi do Direito Azul. Tem outros em elaboração, tá? E esse aqui é o tarô do Direito Azul. Qual que é o objetivo do tarô, gente? Eu ouvi no programa da Samira, quem viu na sexta-feira, e ela falou sobre ele. O objetivo das cartas do tarô é um oráculo, mas o que é um oráculo? O oráculo é uma forma de comunicação com o meu próprio inconsciente, tá? Não é prática divinatória, não é nada disso. Eu jogo do meu inconsciente para o consciente, só isso. Eu me comunico comigo mesmo, certo? Com o meu eu superior. Então, vou tirar uma carta aqui, vamos ver o que sai. Ó, feminino, carta do feminino. O que é o feminino, gente? Energia feminina, intuição. A gente conversou no programa passado sobre as energias yin e yang, né? Energia do feminino é energia de intuição, energia base de criação. Todos nós temos as duas energias, a masculina e a feminina, todos. Elas precisam se manter em equilíbrio dentro de cada um de nós, certo? As energias em equilíbrio, elas são capazes de construir as coisas. Quando há um desequilíbrio, elas têm um potencial destruidor. Então, a energia feminina ela é capaz de equilibrar, de comunicar com o divino, de manter a intuição. Hoje, foi muito interessante essa carta ter saído, porque eu estou falando justamente de vício de consentimento, de conexão, de comunicação. E o feminino, ele é a base para isso. É muito importante que vocês acordem para esse direito, porque ele é fundamental. O direito à manifestação de vontade, sem o vício de consentimento. Por favor, gente, pensem a respeito disso. Reflitam sobre isso, é muito importante. É muito importante que as nossas vontades sejam manifestadas perante o outro e perante o universo de forma pura e genuína, sem manipulações. Peçam isso em suas orações, peçam isso a si mesmos, ok? Reflitam nisso, tá? Porque o universo, de forma geral, precisa de manifestação de vontade genuína. E nós precisamos acordar para esse direito. Já está na hora, né? Já está na hora de construirmos aí uma sociedade plena, de curarmos nossas dores. Certo, gente? Continua por aqui, a programação de hoje está muito legal. E excelente semana para todos nós, né? Um beijo no coração de vocês. Até segunda que vem. Tchau, gente. Um beijo para vocês. Vibe Mundial apresentou programa O Direito Azul.